Com o aumento do número de pessoas no mundo, houve também a necessidade de se produzir mais alimentos e matérias-primas que consumimos todos os dias. Para se produzir alimentos e matérias-primas em maior quantidade e mais vezes durante o ano, o homem desenvolveu produtos químicos que são usados nos cultivos. Foi possível alterar características do solo para deixá-lo mais adequado para os diferentes tipos de cultivos e combater insetos e doenças que podiam causar a perda de grande parte da produção agrícola. Porém, esses produtos, em especial os que combatem insetos e doenças, não ficam apenas nas áreas de cultivo, e chegam aos corpos d'água superficiais e subterrâneos. Mas como isso acontece? A água que cai sobre o solo pode escoar sobre ele até chegar a rios e lagos, e pode também infiltrar o solo e as rochas, atravessando as camadas mais profundas e chegar até os corpos d'água subterrâneos. As águas que caem nas áreas de cultivos nos quais são usados os produtos químicos transportam parte desses produtos para os rios, lagos e corpos d'água subterrâneos, causando a poluição deles e, por consequência, também podem causar problemas para o meio ambiente e para a saúde humana. Poluição é a degradação da qualidade dos componentes ambientais causada por atividades humanas. Degradação, estragar, destruir, jogando no ambiente, matéria que pela sua característica e quantidade podem afetar o equilíbrio ambiental. Com a conscientização de termos que reduzir o uso dos produtos químicos na agricultura, várias técnicas estão sendo desenvolvidas, uma delas é o controle biológico. Controle biológico é uma técnica baseada no uso de fungos, vírus, bactérias e insetos inofensivos ao meio ambiente e à saúde humana, para combater insetos e outros seres vivos que possam prejudicar os cultivos. As matérias-primas obtidas na natureza são levadas para fábricas, onde passam por vários processos e etapas de produção até chegar ao produto final. Os produtos que tornam nossa vida mais prática e confortável são, em maior ou menor medida, resultados de atividades industriais. Cada fábrica utiliza as matérias-primas de acordo com o produto que produz, porém em todas um recurso imprescindível em suas atividades é a água. Ela pode ser usada diretamente no próprio produto, ou pode ser usado para resfriar máquinas e lavar os equipamentos, o chão e o ambiente das fábricas. Essa água contaminada por resíduos, restos de matéria-prima e substâncias químicas, usados no processo de produção, podem ser inofensivos ou podem ser perigosos. Às vezes, essa água contaminada é despejada em corpos d'água, como os rios e as represas, e polui esses ambientes. Muitas fábricas, atualmente, vêm utilizando a água de forma mais consciente a fim de evitar o desperdício e a poluição do meio ambiente. Tratamento da água contaminada, usando vários processos para retirar os resíduos industriais antes de despejá-la de volta nos corpos d'água. Reuso da água, a água tratada por elas, são utilizadas novamente, para a limpeza das máquinas e instalações das fábricas. Recurso natural importante, o gás natural pode ser usado na produção de combustíveis e geração de energia elétrica. Recurso natural importante, o petróleo, além da produção de combustível, pode ser utilizado para produzir plástico e borracha sintética, entre outros produtos. Podem ser extraídos tanto em terra firme quanto do fundo do mar. Neste caso, é necessário construir enormes estruturas, plataformas, e instalar várias tubulações. Então o petróleo é armazenado em grandes navios e levados para as refinarias. Nessa atividade podem ocorrer acidentes, como vazamentos em tubulações, naufrágios e explosões de navios e de plataforma de extração. Então o petróleo se espalha na água e forma grandes manchas escuras, poluindo os mares. Essa poluição, manchas escuras, recebe o nome de maré negra e pode prejudicar os seres marinhos e a saúde humana. Para conter a mancha negra, utilizam as barreiras de contenção, são várias boias presas umas às outras, para evitar que as manchas de óleo se espalhem para áreas maiores e distantes do local de origem da poluição. Também são usados os skimmers, equipamentos feitos para retirar o óleo da superfície da água, como se fossem aspiradores, entre outras possíveis soluções. Também usam a biorremediação, um processo que usa micro-organismos para eliminar ou reduzir a concentração dos poluentes na água. A poluição também pode ser causada pelo esgoto que sai de nossos lares, quando cozinhamos, lavamos louças e roupas, na limpeza da casa e na nossa higiene pessoal. A água que sai da cozinha e do banheiro de nossas casas carrega diversos resíduos, como restos de alimentos e de produtos de limpeza, fezes e urina, ou esgoto doméstico. Em alguns lugares, esse esgoto é direcionado diretamente das casas na natureza, resultando na poluição de rios e mares.
Em muitas cidades existem as ETES, estações de tratamento de esgoto, que são responsáveis por tratar os esgotos antes da devolução da água para a natureza. O esgoto que chega de milhares de lares passa por vários tipos de processos com o objetivo de retirar da água os diferentes tipos de resíduos e só depois que a água volta para a natureza. Essas estações de tratamento são, na verdade, parte de um conjunto maior de serviços chamado saneamento básico. O saneamento básico é um serviço que envolve o abastecimento das casas e dos trabalhos com água adequada para o consumo humano, o tratamento de esgoto que sai desses locais, a drenagem das águas das chuvas nas áreas urbanas e o cuidado da limpeza das ruas e coleta de lixo das cidades e a conservação da qualidade dos recursos naturais. O solo, formado por minúsculos fragmentos de rochas, material orgânico e mineral. Os produtos químicos utilizados na agricultura também podem contaminar o solo em que os cultivos são realizados, se não forem usados de forma adequada, resultando no desequilíbrio da quantidade de nutrientes que estão disponíveis para as plantas. Uma das soluções para descontaminar o solo é a fitoextração, uma técnica que consiste no plantio de espécies de plantas específicas para retirar ou reduzir os elementos que estão poluindo o solo. As plantas se desenvolvem e os resíduos de produtos químicos vão se armazenando em seu caule e em suas folhas. Após um tempo, essas plantas são retiradas e descartadas, e a qualidade do solo é restaurada. A mineração é a atividade em que retiramos do solo e do subsolo minérios muito úteis para nós, como o minério de ferro, para a produção do aço, um material muito usado nas construções, na produção de automóveis, aparelhos eletrônicos e utensílios domésticos, etc. Para que se extraia o minério de ferro, primeiro é necessário tirar a vegetação que está na área, depois retirar parte do solo e por último a extração das rochas que contêm o minério de ferro. Isso é feito com o auxílio de grandes máquinas e equipamentos. Devido aos danos que a mineração causa no solo, as empresas que realizam essa atividade precisam fazer um plano para promover a atividade de extração e recuperar a área onde ocorrerá a mineração antes mesmo dessa atividade começar. A recuperação da área com o fim das extrações, primeiro, recolocar a camada orgânica retirada nas áreas que houve a mineração e nas pilhas de solo retirados. Depois replantar as espécies de vegetais que haviam sido retiradas. A retirada das camadas mais superficiais do solo deixa as mais inferiores expostas, isso afeta a qualidade dos solos e aumenta a probabilidade de erosão. A erosão é o conjunto de processos naturais que causam o desgaste dos solos e das rochas, e transportam os fragmentos do solo de um local para outro, levando também nutrientes importantes, deixando o solo ruim. Muitos dos resíduos gerados pelas coisas que usamos e depois descartamos, o lixo, também tem como destino um amplo terreno, o lixão, no qual os resíduos são depositados diretamente sobre o solo e deixados a céu aberto. Nos lixões, com o passar do tempo, a decomposição dos resíduos gera o chorume, um líquido escuro que pode conter substâncias tóxicas. E, ao infiltrar o solo, esse chorume pode poluí-lo. Para evitar que essa poluição ocorra, uma solução muito usada atualmente são os aterros sanitários. Os aterros são grandes terrenos preparados para receber os resíduos e reduzir os efeitos de sua decomposição no meio ambiente. Periodicamente os resíduos são cobertos por camadas de terra para que não se decomponham a céu aberto. Para diminuir o risco de poluição do solo, ele recebe uma cobertura feita de material especial que impede o chorume de se infiltrar e por fim, são instalados tubos para que o chorume seja coletado e depois tratado. Bora para o quiz?